Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando semanalmente aqui na Rádio Rio de Janeiro estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E Pedro de Camargo está nos auxiliando com essa obra Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo O Verdadeiro Holocausto. E Pedro de Camargo aqui, meu caro ouvinte, se refere ao holocausto considerado sacrifício realizado pelos hebreus antigos. E isso se caracterizava pela ação de queimar completamente a vítima desse sacrifício. Ele inicia o capítulo com duas passagens do Novo Testamento. Uma que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. É carta de Paulo, apóstolo, aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida e causar dano a si mesmo? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Jesus disse essas palavras, meu caro ouvinte, e Mateus anotou no capítulo 16, versículos 25 e 26. E Pedro de Camargo então inicia o texto dizendo: tudo progride. A evolução confirma-se tanto na ordem material como na espiritual. Outrora, a humanidade pretendia ser agradável a Deus, ofertando-lhe vítimas, animais incinerados em altares de pedra, adrede preparados para tal fim. Então ele se refere aqui à antiguidade ou algumas seitas que hoje prevalecem, não exatamente utilizando corpos notadamente humanos. Porém, há exceções. Mas a ideia de agradar a Deus com um sacrifício daquilo que julgamos nos pertencer, pelo âmbito exclusivamente considerado material. No entanto, a evolução determina que haja também progresso e principalmente para o espírito. E ele continua dizendo: imolavam-se continuamente novilhos, vitelas, bodes, cordeiros, rolinhas, etc., conforme a natureza do pecado a resgatar, ou segundo outra ordem de motivos que determinava as oblatas. Oblatas, meu caro ouvinte, são as oferendas. Nos dias festivos, multiplicava-se assombrosamente o número de vítimas sacrificadas ao culto divino. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, na sua parte terceira das leis morais, o item Sacrifícios, questão 699. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer
que tais coisas pudessem agradar a Deus? E os espíritos responderam: primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. Então vemos aqui, meu caro ouvinte, a condição ainda do homem passando por um estágio de ignorância, sem considerar, por falta de desenvolvimento do senso moral, a bondade de Deus. E, portanto, desejando fazer barganha, comércio com a divindade, oferecem sacrifícios, tanto maiores quanto a sua intenção de se promover diante da divindade. E como eles começaram utilizando animais para depois oferecer o próprio ser humano, Allan Kardec então faz a subpergunta A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Ou seja, então, primeiro começaram a sacrificar os animais, e isso levou à ideia de também sacrificar os homens? Foi a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: sobre isso não pode haver a menor dúvida. E a subpergunta B: então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que isso originaram os sacrifícios humanos. Então agora Allan Kardec está querendo sondar se essa atitude de colocar um ser humano para ser sacrificado numa proposta de interesse e barganha com a divindade, então não estava dentro de uma intenção má. E os espíritos respondem que não, realmente. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Aqui os espíritos se referem à passagem em que Abraão ouve diretamente dos espíritos enviados por Deus, mas que ele julgava ser o próprio Deus, que sacrificasse seu filho, para saber se ele estava obedecendo a Deus. E na hora do ato, antes do sacrifício, as mesmas vozes estabelecem um concurso libertando-o desse ato. Então ele prova que obedece a Deus. E os espíritos continuam dizendo: Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. E dentro desse tópico de sacrifícios, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta 673, que é muito oportuna. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, ou seja, oferecendo, no âmbito dessas oferendas, alimentos?
e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres, às primícias dos bens que Deus nos concede na terra? E os Espíritos respondem: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às extremidades das aparências, ou seja, às exterioridades, e não ao coração, é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fim. Então aqui vemos mais uma vez, meu caro ouvinte, a importância da educação do espírito. Por isso nosso Pai Celestial nos enviou o Mestre. E Pedro Camargo vai dizer isso. Mais tarde, Jesus foi apresentado como a hóstia imaculada e pura, que espontaneamente se oferecera para ser imolada em propiciação dos pecados do mundo. Então a estratégia de Jesus é se apropriar da cultura, ainda que equivocada, porém apresentando o mesmo aspecto, só que com o fim de libertação do mal. Eis o sentido da crucificação, que Pedro Camargo está confirmando aqui. Deixou, portanto, de prevalecer dali em diante a necessidade de novos e repetidos sacrifícios cruentos. Então a crucificação é um marco para a extinção, como mensagem maior, de toda essa necessidade superficial de manifestação exterior, de aparências, barganhas e comércios, com recursos e sacrifícios exteriores. Então eis esse grande marco em nossas vidas, meu caro ouvinte, para nos libertarmos das aparências e vivermos a mensagem de Jesus intensamente em nossas vidas, no caminho da educação do Espírito. Vamos continuar estudando o verdadeiro holocausto já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, e você já sabe, é editora da Federação Espírita Brasileira. Pedro de Camargo está nos auxiliando a compreender o sentido exato, verdadeiro, não só da crucificação, em que Jesus se entrega em holocausto, para demonstrar ali o marco de fim do sacrifício humano, e assim demonstra toda a condição de ignorância e inutilidade que representa qualquer manifestação exterior como recurso de apresentação e comunhão com a divindade. Pedro de Camargo escreve: hoje o Consolador, e aí ele se refere ao Espiritismo, meu caro ouvinte, vem advertir-nos de que os holocaustos não foram extintos, mas transformados. Então agora temos que encontrar um novo sentido
não só como as palavras de Paulo vêm nos oferecer, como sacrifício vivo das nossas vidas, como Jesus vem nos convidar logo no início, quando Pedro de Camargo destacou o Evangelho, lembrando que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida de espírito? Tudo isso nos mostrando que há um novo sentido para aplicarmos a ideia de sacrifício pessoal. Deixaram de ser materiais, como nas priscas eras. Priscas eras, meu caro ouvinte, são antigos tempos do mosaísmo. Aqui se refere ao conjunto de escritos, leis e instituições religiosas atribuídos a Moisés, uma referência bíblica. Moisés, profeta, foi fundador da religião judaica. Agora, espiritualizados, porém, continuam em pleno vigor e são de absoluta necessidade para a nossa salvação. Então, Pedro de Camargo vem destacar que todo esse conjunto de apropriação de ideias materiais no processo de comunhão com Deus deve ser substituído agora pela advertência, mostrando um novo sentido de holocausto e sacrifício pessoal através de um processo de espiritualização. E agora, em pleno vigor, trazendo-nos então o recurso da libertação do mal, aqui representada pela palavra salvação. Não há mais casta sacerdotal. Ou seja, o homem não é a referência, nem o possuidor das ideias absolutas, das quais cegamente temos que seguir. Temos que buscar, meu caro ouvinte, a voz da própria consciência, a voz do próprio coração, do caminho do Espírito, e buscarmos através do estudo o entendimento por nós mesmos. Apesar de que vamos precisar de ajuda, sim, dos espíritos superiores e daqueles que se propõem a divulgar, como é a nossa singela proposta. Porém, jamais considerarmos-nos como ícones, como referências, como pilares indissolúveis, porque todos nós somos aprendizes. Então, quando Pedro de Camargo diz que não há mais casta sacerdotal, está dizendo que nós todos somos aprendizes, portanto, iguais, equânimes, perante as necessidades naturais das leis divinas. Todos nós somos sacerdotes, ele afirma. Os altares de pedra foram substituídos pelos nossos corações. As vítimas que aí devem ser imoladas, sem interrupção, são as nossas paixões rasteiras, os nossos vícios, as volições e arrastamentos de nossa natureza inferior. Então, na condição de obras inacabadas, cada um de nós deve realizar esse processo natural. O sacrificar-se aqui, então, significa negar-se a si mesmo, quando, pelo uso das nossas tendências, nós mesmos reconhecermos que o uso dessa vontade e interesse nesse sentido representa um mal para nós. E não porque nos disseram, mas porque nós mesmos assim podemos considerar. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Comentário de Allan Kardec. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é
o que o homem faz do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e de primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: nossos corações, convertidos em piras ardentes, devem consumir nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa hipocrisia, nossas vaidades, nossas ambições, nossa luxúria, para assim, acriolados, nos elevarmos aos páramos de luz, aos tabernáculos eternos, onde nos esperam aqueles que já se depuraram nesse mesmo altar de redenção. Outra espécie de sacrifícios, como qualquer sorte de culto externo, que se pretenda render ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, será rejeitado. Nenhum aproveitamento trará para a obra da salvação. Um só culto racional existe: apresentarmos-nos a nós mesmos como um sacrifício vivo, escoimado de impurezas e maldades. Tudo mais é vão e, como tal, inútil. Então Pedro de Camargo vem nos clarear esse entendimento, meu caro ouvinte, fazer com que as nossas ações, o nosso caráter seja moldado, que nós, espíritos, sejamos renovados pela reforma íntima, no trabalho incessante do bem e do conhecimento de si mesmo, na ocupação útil com as obras divinas, para que, com o coração purificado diante das nossas intenções e a consciência tranquila, nós possamos, livremente, libertados do mal, comungar com o Pai Celestial em plena harmonia e atitude natural. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 13. Então Jesus está consagrando como lei natural que o Pai Celestial não deseja sacrifícios exteriores, aparências, vida de preocupação com a própria reputação, porém muito mais com a própria consciência. E nós só viveremos dessa forma quando buscarmos a posse do necessário, a consciência tranquila com o dever cumprido e a oportunidade de realizar o bem
sem ostentação, buscando a cada momento a oportunidade do crescimento intelectual e moral. Eis o objetivo do Espiritismo, retirando toda essa ideia falsa de necessidade de condições exteriores, porém da grande construção do bem em nós mesmos, a construção do reino de Deus em nossos corações, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.